Na vida, existem várias coisas capazes de controlar o ser humano. Obviamente, algumas exercem maior influência do que as outras. Acontece que a partir do momento em que o ser humano ele se deixa levar por determinadas coisas, ele observa que o caráter dele passa a ser corrompido. E muito disso faz com que ele tenha os principais vícios no dia a dia. E você conhece as 3 forças que mais controlam o ser humano? Vem comigo para mais um episódio. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do blog e podcast Vida Cotidiana. Antes de mais nada, gostaria de dizer que este episódio ele tem uma conotação muito especial, pois é o primeiro episódio depois de ter completado 1.000 de inscritos. É isso mesmo, o Vida Cotidiana superou os seus primeiros 1.000 inscritos aqui na plataforma. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por fazerem parte aí dessa conquista, porque os primeiros 1.000 são difíceis de serem alcançados. Então, muito obrigado por fazerem parte disso. O tema de hoje, como vocês já perceberam aí pela intro, é bem polêmico, porque, querendo ou não, ele envolve uma série de fatores. Pode ser que haja muitas controvérsias, e realmente vão haver, e isso é bom. Quando há um debate, realmente é muito interessante que isso de fato aconteça, porque só mediante um debate que é possível realmente aprendermos com as opiniões uns dos outros. Então, depois desse vídeo, quero que você comente aí o que você acha desse tema, ok? Então, vamos lá. As 3 coisas que realmente dominam o homem. Quando eu digo homem, não estou me referindo aqui no sentido gênero, mas sim no sentido espécie, ou seja, seres humanos de modo geral. As 3 coisas que exercem um certo domínio sobre as pessoas é o sexo, o dinheiro e, por último, mas não menos importante, o poder. Vamos lá, para tentar exemplificar o porquê que eu acredito que essas 3 energias realmente exercem uma espécie de domínio nas pessoas. O sexo, por sua vez, realmente ele é uma energia primitiva, que de fato faz com que as pessoas se movimentem em prol daquilo que a gente chama de prazer, aquele prazer temporário de sentir a questão carnal. E não só por isso, mas por questões de reprodução também. É um instinto não só do ser humano, mas como dos animais de maneira ampla e geral, a questão do sexo para procriar. Isso é fato. A natureza ela só sobrevive mediante sexo. Se não há sexo, não há animais, não há seres humanos, não há vida. Então, o sexo, querendo ou não, ele é uma energia que é inerente. É impossível fugir dela. Hoje, devido à liberação sexual, aquela questão toda, ele já está mais aceito no sentido de prazer, o que é muito bom, não haver tabus aí nesse sentido. Portanto, a questão da procriação, ela hoje em dia, vejo que ela entra em segundo plano. Mas a questão do prazer, por ser um ato que gera a liberação de diversos hormônios, de felicidade, de relaxamento, de êxtase, realmente é algo que, por décadas, centenas de anos, vai movimentando o ser humano em prol daquele prazer que é ocasionado, que nada mais é, como eu disse, a liberação de hormônios. Então, o ser humano ele sempre foi viciado nesses gatilhos que geram alegrias. Não digo felicidade, também felicidade de certa forma, mas aí já é um tema mais filosófico e amplo para um outro episódio. Mas no sentido de prazer, realmente o sexo ele acaba movimentando e fazendo com que pessoas, principalmente do sexo masculino, aí estou me referindo a gênero, realmente façam loucuras em detrimento de atingir esse ato sexual. Até mesmo porque o hormônio predominante masculino, que é a testosterona, tem essa característica da libido muito acentuada. E aí faz com que, de fato, o homem seja capaz de fazer loucuras em prol do sexo. Na verdade, não o sexo em si. O sexo é só um meio para alcançar o fim, que é a satisfação do prazer.
Em segundo ponto, a outra energia que realmente move muito o ser humano é o dinheiro. Como todos sabem, né, vivemos numa sociedade capitalista que estimula o consumo. Só há consumo porque está atrelado ao capitalismo e, consequentemente, as pessoas querem ter. Mas não é um ter simplesmente por ser uma questão econômica que está em voga, mas sim por questão de status. Na realidade, o dinheiro nada mais é do que um meio para se atingir o fim, que por sua vez é essa questão de posses, de você poder ostentar coisas para se posicionar de maneira positiva aos olhos da sociedade. Então, o dinheiro ele continua sendo, desde o seu surgimento, uma fonte de mostrar para o outro que aquele ser humano em específico está numa condição de privilégio, no topo da pirâmide consumista, no sentido de dizer que a pessoa ela é apta, capacitada para poder ostentar posses. Então, é comum de ver pessoas se matando em trabalhos que realmente detestam, mas que remuneram relativamente bem, para que possa, por fim, sustentar aquele status que ela tanto privilegia. E por isso o dinheiro ele cada vez mais move as pessoas, fazendo com que elas cometam atos de até mesmo loucura em detrimento de tê-lo. Por último, propositalmente, é o poder. Quando você tem poder, consequentemente, você tem dinheiro e tem sexo. Por quê? O que seria este poder? Ele tem a ver, sim, com a parte do status proporcionada pelo dinheiro e com a parte da conquista proporcionada pelo sexo. Ambas as sensações se cruzam, mas o poder, por sua vez, nada mais é do que a capacidade de persuadir o outro. Em resumo, se você tem uma lábia de modo que você consiga convencer o outro a fazer aquilo que você acredita, de fato, você vai conseguir convencer alguém a fazer sexo com você. E também você vai conseguir convencer alguém a comprar algo que você esteja vendendo, no sentido material ou até mesmo carnal, no caso da prostituição. Mas o poder ele tem essa possibilidade de atrair tanto o dinheiro como o sexo. E o poder é alvo de estudo por diversas pessoas, principalmente relacionados ao comportamento humano, porque é algo que vem de dentro para fora e emana de maneira quase que automática. Muitos associam o poder com a situação política da coisa, que de certa forma não está errado, porque aqueles que são estadistas, que têm o poder estatal em suas mãos, conseguem fazer algumas peripécias, algumas coisas que realmente mostram e fazem com que a pessoa ostente aquela questão persuasiva ocasionada pelo poder. E o poder, eu costumo dizer que dentre esses três fatores são os que mais corrompem o homem e a mulher. Por quê? Uma vez que você tem o poder, você consegue dominar muitas das vezes, não só a si próprio, como também o outro. E aí, se você exerce esse poder de persuasão, realmente as pessoas ficam submissas a você. E com a submissão das pessoas, aquilo sobe pela cabeça de quem detém o poder. Porque a pessoa ela acaba se considerando mais especial em relação às outras, ela considera a si próprio como se fosse um super ser humano, a última Coca-Cola do deserto, como diz aí os ditos populares, e a pessoa acaba tendo essa sensação de superioridade. Tanto é que não é de se estranhar que, não só no nosso país, mas é uma tendência global, a corrupção, por exemplo, tanto no sentido monetário, estatal, como a corrupção em outros sentidos também de caráter. Ela realmente predominam nas pessoas que têm muito poder nas mãos. Tanto é que se você pingar um pouquinho de poder em um ser humano, você consegue observar quem ele é de verdade. Porque até então, sem poder, não é parâmetro para você julgar uma pessoa sobre a índole dela, se ela é uma pessoa de bom caráter, de boa fé e assim sucessivamente. É só quando a pessoa de fato ostenta esta energia que você consegue identificar o que ela é por dentro.
Não estou aqui dizendo, através do meu discurso, que qualquer pessoa que ostente poder realmente são pessoas maquiavélicas. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim que a melhor forma de você colocar o caráter de alguém em prova, em xeque-mate, é observando como que ela se comporta diante de um determinado tipo de poder. Isso sim, realmente é um grande experimento social que é possível ser observado. E, em resumo, estas são as 3 coisas que exercem domínio sobre o ser humano. Vou recomendar para vocês aqui 2 filmes que eu acho muito interessantes, que realmente abordam essas 3 energias que regem aí, que exercem influência sobre o ser humano, e também um livro. Os 2 filmes são O Lobo de Wall Street. Realmente é um filme muito foda, do qual os personagens envoltos ali daquela história, uma vez que têm acesso a dinheiro, sexo e poder, têm a sua personalidade muito corrompida e são pessoas escravizadas por esses 3 itens. O outro filme é Fome de Poder, que conta a história do cara que deu uma guinada aí no McDonald's. Não foi o próprio cara, o próprio criador que criou as franquias, mas sim uma pessoa que acabou comprando os direitos de usar a marca McDonald's, expandiu o negócio e virou de maneira global. É muito interessante esses 2 filmes. Não sei ainda se tem na Netflix, pelo menos o Fome de Poder até então tinha, mas o Lobo de Wall Street tem no YouTube. Eu vou procurar aqui para vocês. Se eu conseguir localizar, eu deixo o link aqui na descrição, ok? E o livro, que muito importante, porque ele aborda o aspecto da psicologia referente a essas 3 energias, chama-se Mais Esperto que o Diabo, de um autor muito conhecido chamado Napoleon Hill. Acredito que muitos de vocês que estão me assistindo agora já devem ter lido alguma obra dele, né? Já que a maioria do público do Vida Cotidiana é um público mais literário. Sei que vocês são cultos, não me decepcionem. Brincadeira. Então, no mais é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Se você ainda não é inscrito, está conhecendo o canal agora, por gentileza, peço a sua inscrição, ok? E se gostou, não esqueçam de deixar o joia, o like, tá bom? E quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Ficou faltando algum item que realmente, de certa forma, exerce um domínio sobre o ser humano, além desses 3 que eu citei? Se você acredita que há alguma outra energia, alguma outra força dominante, escreva aí nos comentários. Vai ser um prazer poder ler a sua opinião. Então, no mais é isso. Muito obrigado a todos por terem ficado comigo até o fim e até breve.